Jeffrey Epstein era um enigma envolto em seda e segredos, um fantasma que caminhava com desenvoltura entre os gigantes da geopolítica e das finanças mundiais. Ninguém sabia ao certo a origem exata de sua imensa fortuna, mas todos conheciam o peso do seu nome e a extensão de seu alcance. Ele iniciou sua trajetória de maneira improvável, atuando como professor de matemática na prestigiosa Dalton School, em Manhattan. No entanto, ele rapidamente se transmutou em um titã financeiro, um homem misteriosamente ligado a presidentes, príncipes europeus e mentes científicas brilhantes. O mistério era sua mercadoria mais valiosa. Epstein não apenas acumulava capital, ele detinha as chaves para os salões mais restritos do planeta, onde o poder real era exercido longe dos olhos do público. O epicentro desse império sombrio era a ilha de Little St. James, um refúgio privado nas Ilhas Virgens Americanas. Contudo, em seu ponto mais alto, erguia-se uma estrutura bizarra, um edifício com listras azuis e cúpulas douradas que lembravam um templo antigo. Era ali que o magnetismo perverso de Epstein exercia sua gravidade mais letal. Ele recebia a elite global em banquetes suntuosos, criando uma aura de exclusividade e prestígio que mascarava uma realidade sistêmica de exploração. O luxo era a camuflagem perfeita para o que ocorria nas sombras daquelas vilas luxuosas, onde o isolamento geográfico garantia o silêncio necessário para seus atos. Por trás dessa fachada de opulência, operava uma engrenagem de recrutamento calculada e cruel. Jovens mulheres, muitas delas adolescentes vulneráveis em busca de uma oportunidade ou fugindo de realidades familiares devastadas, eram atraídas para essa complexa teia de aranha. Ghislaine Maxwell, sua parceira constante e sombra onipresente, desempenhava o papel fundamental de facilitadora, utilizando sua influência social para conquistar a confiança dessas meninas. Promessas de bolsas de estudo, carreiras no mundo da moda ou auxílio financeiro imediato serviam como as iscas perfeitas. Entre essas vozes estava a de Virginia Giuffre, que mais tarde se tornaria a face da resistência contra o sistema. Ela, assim como dezenas de outras sobreviventes, encontrou-se aprisionada em um labirinto de manipulação psicológica. Em 2005, porém, as primeiras rachaduras profundas surgiram no castelo de cartas. Uma denúncia anônima na Flórida impulsionou a polícia de Palm Beach a abrir uma investigação oficial. Durante as buscas, os investigadores depararam-se com um sistema de vigilância invasivo e sofisticado, além de registros que sugeriam que a rede de Epstein não era um desvio ocasional, mas uma operação industrializada de abuso. O cerco parecia estar se fechando, e as evidências coletadas eram tão contundentes que qualquer observador esperaria uma punição exemplar. Os depoimentos das sobreviventes começaram a costurar uma narrativa de terror que desafiava a lógica da impunidade, revelando um submundo onde crianças eram tratadas como moeda de troca. Mas a pergunta que ecoava nos corredores do poder era: por que Epstein era tão intocável? A resposta residia na sua moeda favorita: a informação. Acreditava-se que ele não colecionava apenas propriedades, mas segredos obscuros de seus convidados. Muitos analistas sugerem que suas residências eram equipadas para registrar as fraquezas e os vícios dos homens mais influentes do mundo, transformando Little St. James em um repositório de chantagem em massa. Essa rede de proteção invisível parecia garantir que ele estivesse sempre um passo à frente de qualquer ameaça legal séria. A verdadeira traição, contudo, ocorreu em 2008, em um episódio que mancharia permanentemente a história da justiça americana. Diante de uma montanha de provas, Epstein e sua equipe de advogados conseguiram orquestrar o infame Acordo de Clemência. Em um pacto selado com promotores federais, o monstro de Palm Beach evitou a prisão perpétua, recebendo uma sentença irrisória de apenas 13 meses. Mais absurdo ainda era o regime de cumprimento.
Ele podia deixar a cela diariamente para trabalhar em seu escritório, retornando apenas para dormir. As vítimas que arriscaram tudo para denunciar o predador foram silenciadas e traídas pelo sistema judiciário que prometera protegê-las. O acordo não apenas o libertou, como também concedeu imunidade a todos os seus cúmplices, enterrando a verdade sob um tapete de privilégios. O que parecia ser o fim de um pesadelo era, na verdade, apenas o prólogo de uma conspiração maior. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A impunidade do acordo de 2008 não foi apenas uma falha jurídica isolada, foi o sinal mais claro de que Jeffrey Epstein não operava sozinho nas esferas mais altas do poder mundial. Ele era o centro de gravidade de uma constelação complexa, composta por membros da realeza, magnatas da tecnologia e influentes líderes políticos de diversas nações. Essa rede de proteção mútua funcionava como um escudo invisível, onde cada favor concedido ou segredo compartilhado era uma apólice de seguro contra a ação da justiça. No coração dessa engrenagem sofisticada estava Ghislaine Maxwell, uma figura cuja importância na manutenção do esquema é absolutamente central. Maxwell não era meramente uma cúmplice subordinada. Ela atuava como a arquiteta social que transformava o apetite predatório de Epstein em algo que parecia, para os olhos desatentos da elite, um estilo de vida excêntrico e sofisticado. Filha do magnata Robert Maxwell, ela possuía o acesso e a elegância que o dinheiro de Epstein, por si só, jamais conseguiria comprar. Ghislaine exercia um papel cruelmente específico dentro dessa estrutura de exploração. Ela era a face feminina que desarmava a desconfiança inicial das jovens vítimas. Para as adolescentes recrutadas, ela representava uma figura materna ou uma mentora inspiradora, prometendo futuros brilhantes, bolsas de estudo e auxílio financeiro imediato. No entanto, por trás dessa fachada acolhedora, ela se revelava a mestre da manipulação psicológica, treinando as vítimas sobre como satisfazer os desejos de Epstein e garantindo que o ciclo de abuso permanecesse hermeticamente fechado. A dinâmica entre os dois era uma simbiose tóxica e eficiente. Ele fornecia os recursos financeiros ilimitados, enquanto ela gerenciava meticulosamente a logística humana e a cobertura social necessária para que o império de exploração prosperasse, mesmo após as primeiras rachaduras expostas nas investigações de Palm Beach. Enquanto a dupla continuava a circular livremente pelos salões mais exclusivos, as sobreviventes enfrentavam uma década inteira de silenciamento forçado e descrédito público. Virginia Giuffre tornou-se o símbolo máximo dessa resistência solitária contra gigantes. Durante anos, seu nome foi atacado por advogados agressivos e figuras públicas poderosas que temiam o alcance de suas revelações. O peso emocional de ver seu agressor ser bajulado em eventos de gala era uma forma constante de tortura. Virginia e outras mulheres foram tratadas pelas instituições como meras notas de rodapé em um jogo de xadrez político, onde suas vidas eram sacrificadas pela manutenção do status quo. A traição institucional sofrida em 2008 deixou cicatrizes profundas, mas a busca por verdade foi mantida viva pela coragem daquelas que decidiram que o silêncio não era mais uma opção aceitável. Contudo, o silêncio começou a ruir de forma meticulosa e corajosa através do jornalismo investigativo. A equipe do Miami Herald, liderada por Julie K. Brown, iniciou uma investigação exaustiva que reabriu as feridas do vergonhoso acordo secreto. Através da série Perversão da Justiça, o público confrontou novamente a extensão da depravação de Epstein e a maneira como o governo falhou sistematicamente em proteger as vítimas. O trabalho jornalístico deu voz às sobreviventes esquecidas pelas autoridades, criando um clamor público impossível de ignorar. O clima cultural havia mudado com o movimento Me Too,
e a tolerância social para com predadores protegidos pelo poder havia se esgotado definitivamente, forçando o sistema a olhar novamente para o homem que todos fingiam não ver. Em julho de 2019, o destino finalmente alcançou Jeffrey Epstein de forma abrupta. Ao pousar seu jato privado em Nova Jersey, ele foi detido por agentes federais sob graves acusações de tráfico sexual de menores. A notícia enviou ondas de choque e pânico absoluto através das mais altas esferas da sociedade global. Nomes que antes se orgulhavam da amizade com o bilionário começaram a emitir comunicados apressados de distanciamento, tentando apagar décadas de associações documentadas. O medo generalizado não era apenas pela prisão de Epstein, mas pelo que seu infame livro negro e registros privados poderiam revelar em um tribunal. O pânico de que associações obscuras fossem expostas fez com que figuras poderosas tremessem em suas mansões ao redor do mundo. A tensão atingiu níveis insuportáveis quando investigadores vasculharam a mansão de Epstein em Manhattan. O que foi descoberto nos cofres superava as expectativas mais sombrias. Havia milhares de fotografias, diários detalhados e dispositivos eletrônicos que funcionavam como um arsenal de chantagem em massa. Aquela residência era um repositório de pecados alheios. A descoberta indicava que Epstein mantinha registros meticulosos de cada convidado influente, transformando encontros em Little St. James em armas permanentes de controle. O mundo prendia a respiração, ciente de que as provas acumuladas tinham o potencial de derrubar governos e destruir definitivamente as carreiras de homens intocáveis. A teia estava exposta em sua forma mais crua, mas o mestre dos segredos ainda guardava uma última carta trágica antes que a justiça plena pudesse ditar a palavra final. A cela fria, no Metropolitan Correctional Center de Nova York, tornou-se o palco final de um dos maiores mistérios do século XXI. Em agosto de 2019, o homem que detinha segredos perigosos estava sob vigilância que deveria ser infalível, mas o ambiente exalava uma tensão insuportável e um presságio de silenciamento iminente. Naquela noite fatídica, falhas técnicas e humanas ocorreram em uma sucessão conveniente. As câmeras pararam de registrar e os guardas negligentes caíram em um sono profundo. No amanhecer de 10 de agosto, o corpo sem vida de Jeffrey Epstein foi encontrado em sua cela, encerrando qualquer possibilidade de um julgamento público que trouxesse a verdade à luz. A versão oficial de suicídio foi recebida com ceticismo avassalador por toda a sociedade. Especialistas forenses apontaram fraturas no osso hioide, associadas a estrangulamentos, alimentando teorias de que o bilionário fora silenciado para proteger nomes poderosos da elite global. Para as sobreviventes, como Virginia Giuffre, a morte de Epstein não trouxe alívio, mas uma sensação amarga de traição. O sistema falhara novamente, negando-lhes o confronto direto no tribunal e a visão de seu agressor sendo sentenciado perante o mundo que clamava por respostas. Com a morte do protagonista desse império de horrores, o foco da justiça voltou-se para Ghislaine Maxwell. Capturada em 2020 após uma caçada humana tensa, o julgamento que se seguiu foi um desfile de depoimentos dolorosos, onde o público ouviu como a dinâmica de recrutamento funcionava de forma industrial. Ghislaine foi condenada a 20 anos de prisão, uma vitória judicial significativa para o movimento de sobreviventes. Contudo, para as mulheres que sofreram em suas mãos durante décadas, a sentença pareceu uma tentativa de oferecer um bode expiatório enquanto a rede maior de cúmplices permanecia intocada. A condenação de Maxwell selou o destino da facilitadora, mas deixou um vácuo perturbador de respostas sobre quem eram os homens poderosos que frequentavam a ilha de Little St. James. A justiça agiu contra os arquitetos do esquema, mas silenciou-se perante os clientes que sustentavam financeiramente e garantiam a proteção política necessária para que aquela estrutura predatória prosperasse por décadas. Até hoje, a pergunta que ecoa nos corredores do poder permanece sem resposta.
Onde estão os outros cúmplices que permitiram essa rede? A lista de associados de Epstein continua sendo um dos segredos mais protegidos da história moderna. Embora documentos tenham sido deslacrados, revelando nomes de ex-presidentes, membros da realeza e titãs da indústria, a ausência de processos criminais contra esses indivíduos cria uma aura de impunidade que desafia a lógica. Esse silêncio sugere que a influência de Epstein sobreviveu à sua morte, mantida pelo medo de que a verdade pudesse desestabilizar as fundações das elites globais. O caso revelou que, nas sombras da alta sociedade, existia um sistema paralelo onde o dinheiro e a informação comprometedora eram usados como escudos contra a moralidade. O cofre de Epstein pode ter sido aberto, mas o conteúdo real das chantagens que ele acumulou parece ter sido absorvido por forças que operam longe dos olhos do público. Entretanto, o maior legado desta tragédia não está nos nomes que escaparam, mas na força das mulheres que se recusaram a ser apagadas. Virginia Giuffre e as outras sobreviventes deixaram de ser figuras passivas para se tornarem símbolos globais de ativismo. Elas transformaram o trauma em uma voz poderosa que exige mudanças sistêmicas na forma como crimes de abuso são punidos. A jornada delas, de jovens manipuladas a guerreiras pela justiça, representa a verdadeira redenção nesta narrativa. Elas provaram que, embora o poder possa comprar o silêncio, ele não consegue apagar a verdade eternamente. O caso Epstein serve como um lembrete sombrio de que as estruturas de poder ainda abrigam sombras profundas, mas demonstra que a coragem individual tem o poder de rachar os muros de segredo e proteção. A luta incessante pela transparência plena continua, pois enquanto uma única página desses diários negros permanecer oculta, a justiça será uma promessa incompleta e a sombra de Little Saint. James pairará sobre o mundo como um fantasma.